Muito bem. O que vocês podem fazer enquanto ainda tem tempo é olhar para si mesmo. Derrubem a máscara da hipocrisia. Sejam sinceros consigo mesmo. Tenham a coragem de se identificarem como são verdadeiramente. E peçam o respaldo por aqueles que ainda conservam amor e estão dispostos a trabalhar por vocês. Peçam ajuda, peçam coragem e tenham força para enfrentar a si mesmo. Saiam dessa cegueira de se preocupar com o outro, porque cada um responde pelo que faz, e é com isso que deveria estar preocupado. O que vocês conhecem de magia, o máximo que vocês têm de forma bastante ilusória, são grimórios, livros, coisas que vocês não entendem nada. E isso tudo é só para vos enganar, vos desviar da realidade. Então há pessoas que, graças a todo esse orgulho, essa vaidade, presunção de muitos, não conseguiram se preparar adequadamente. Salsa chucarranca, Claro, Exu. na sua morada Exu Carranca, ele é. Na sua morada até o terreiro ele girou. Exu Carranca é o guia protetor, girou e queima. Linha da esquerda iluminou, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, Exu Carranca é Mojibá, Ena é Mojibá, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, Exu Carranca é Mojibá, Ena Mojibá. Na sua morada Exu Carranca ele é. Da sua morada até o terreiro ele girou. Exu Carranca é o guia protetor, girou, dependa. Virada esquerda iluminou, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, Exu Carranca é Mojibá, Ena Mojibá. Girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, Exu Carranca é Mojibá, Ena Mojibá. Na sua morada Exu Carranca ele é. Na sua morada até o terreiro ele girou. Exu Carranca é o guia protetor, girou, dependa. Linha da esquerda iluminou, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, Exu Carranca é Mojibá, Ena Mojibá. Girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, girou, depende. Exu Carranca é Mojibá, Exu Carranca é Mojibá, Ena Mojibá. Claro, Exu. Boa noite, companheiros. Boa noite. Boa noite, companheira. Boa noite, companheira. Boa noite, companheira. Boa noite, companheira. Saudação às falanges de espíritos que vos amparam nesse trabalho. Saudação a todos que nesse momento
estão participando desse trabalho. Fique à vontade para que você possa fazer as suas perguntas. Afinal de contas, eu vim aqui para isso. Está bem? Acapa o meu charuto, por favor. Com a sua licença. Graças a Deus. Eu quero agradecer, inicialmente, essa oportunidade de recebê-lo no diálogo com os espíritos e poder também, fazer essas perguntas para que a gente também possa lhe conhecer melhor. Então, quais são as palavras iniciais do Senhor para o encontro de hoje? Em primeiro lugar, nos abrirmos a esse diálogo. O propósito de um encontro como esse é um trabalho importantíssimo para que as pessoas elas tenham um amadurecimento, que é o que está precisando, para que as pessoas tenham uma consciência maior, lucidez, para se afastarem de todo um amontoado de crenças, tabus, misticismo, fanatismo, que tem que cair. As vendas têm que cair para que a criatura humana tenha uma consciência maior do que está fazendo aqui nesse mundo, porque ela não sabe nem direito de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Isso tudo porque está confusa. Então, a minha palavra inicial é aquelas que Jesus já disse. Vejam aqueles que têm olhos de ver e ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir. E eu acrescento, começa pelo teu coração. Se ele está fechado, está tudo fechado. Então abra o seu coração, aproveite esse momento, porque ele é sagrado. Essas são as minhas rogativas. Claro que sim. Muito obrigado. Então, o senhor falou um pouco que há essa necessidade, de aprender a ouvir, muitas vezes de aprender a ouvir sem julgar, baseando-se em crenças, no tabu, no misticismo e no fanatismo. E depois o senhor enfatizou a necessidade de, pelo menos, ter uma ideia de onde que a gente vem, o que está fazendo aqui, para onde a gente vai. Minha pergunta: como o senhor, uma entidade, entende a reencarnação e as responsabilidades de cada um para com sua própria emancipação espiritual? Vamos começar pela responsabilidade. Ela é total e individual. A partir do momento que a criatura humana ela recebeu o livre-arbítrio, o direito da escolha, luz ou trevas, ela assumiu completa responsabilidade por sobre a decisão. Contudo, há um amparo muito grande para que as criaturas venham sempre a tomar a melhor decisão, fazer a melhor escolha. Da mesma forma que há forças contrárias
De forma que o livre-arbítrio, ele é sempre respeitado. Ninguém pode dizer a culpa é desse ou daquele. Sempre a criatura está exatamente no meio, no ponto em que ela tem o direito e é assegurado esse direito por Deus e a sua justiça para ela fazer a sua escolha. A vida é uma constante. A criatura, ela é eterna. Os estados em que a criatura, para a sua evolução, ela precisa vivenciar, explorar, são inúmeros. A vida não é um salto tão simples. Se nós formos discutir a origem até os dias de hoje, nós precisaríamos de muito tempo. De forma que eu vou abreviar apenas para responder a sua pergunta quanto à reencarnação. Tudo é feito num passo a passo. Se você inicia a sua trajetória de estudo convencional, você tem estágios: primário, secundário, e aí a sequência até você atingir um determinado amadurecimento para a pós-graduação. Todos esses estágios, eles são processos reencarnatórios. O que as pessoas não compreendem é que tanto no ambiente físico como no espiritual, esse processo de aprendizado, ele continua. Então, a reencarnação, ela pode ser compreendida como óbvio para quem queira entender o processo evolutivo. Isso responde a sua pergunta? Sim, senhor, fico muito agradecido, viu? Falando um pouco nos assuntos agora que o senhor mencionou nas suas palavras iniciais, eu queria pedir para que o senhor definisse, talvez, cada uma dessas palavras. O que é crença, o que é tabu, o que é misticismo, o que é fanatismo, mas, sobretudo, dizer por que eles nos fazem mal. Você não precisa de uma definição de cada termo que eu utilizei. Você precisa entender o que gera tudo isso. E é simples. É a ignorância. A ignorância gera tudo isso e muito mais. Então é um leque que se abre em torno da ignorância. E se nós formos nos aprofundar o porquê da ignorância, quando há tanta luz, por que não se abre os olhos? Porque um abre e o outro não abre? Isso está ligado à sua primeira pergunta, onde cada um tem em si todas as oportunidades. Cabe a ele fazer suas escolhas, cabe a ele se esforçar ou não. Tudo é justo. Um vai conquistar mais, outro vai conquistar menos. Agora você coloca outros atributos à questão da ignorância. Acrescenta agora a vaidade, a presunção, a preguiça, a ociosidade, a barreira do orgulho, do egoísmo, a inveja,
E agora você tem um resultado final. E você entende que o problema da escuridão do mundo, da cortina que se fechou em torno da verdade, essa verdade tão dita, tão esperada, e a verdade vos libertará. Muito bem, a verdade esteve presente do princípio e vai até o fim. O problema é que as criaturas não querem abrir os seus olhos. Então, os momentos que nós estamos atravessando agora são aqueles que vão nos levar à base da chicotada, da espora, como diz Santo Agostinho, não é? Então a espiritualidade agora está fazendo com que as criaturas elas se enxerguem. E toda vaidade, toda presunção, toda mentira, toda hipocrisia vai cair. E nós estamos vivendo esses dias. Tenho ouvido muitos comentarem o ano de Oxalá, mas a verdade é que na Trindade, Oxalá, Oxalufã e Oxaguiã, nós estamos no ano de Oxaguiã. Nós estamos no ano em que Oxalá está com uma espada e um escudo. E essa espada está erguida para fazer cair toda a mentira. Esse será um ano de muita luz. Por isso, acreditemos, principalmente no trabalho da espiritualidade que já começou, para que tudo isso aconteça. Tá certo? Graças a Deus. Temos na literatura taoísta o seguinte dizer: o caminho da disciplina e do cultivo interior são fontes seguras para um progresso da alma e planetário. Quais são, no seu ver, Senhor Exu, pontes seguras para o progresso da alma e planetário? É bastante simples. Quando nós falamos a alma, o espírito, e nós nos voltamos ao todo, aos mundos, tudo está entrelaçado. É como se fosse uma grande rede, um amaranhado de entrelaçamentos. Então, cada nó, cada ponto dessa grande rede é uma individualidade. E tudo começa no seu interior, no que flui. Então, o taoísmo procurou mostrar, assim como outras filosofias, que tudo tem origem no interior. Em outras palavras, podemos dizer que o homem, ele cria ao seu redor um mundo que ele vai viver. Então, de forma simplificada, podemos afirmar dessa forma, não é? Se o que eu estiver dizendo para você não preencher a tua dúvida, questione novamente, está bem? Claro que sim. Muito obrigado, viu? Como podemos, seu Carranca, gozar dos prazeres da vida
sem desenvolver o apego às paixões que resultam quase sempre em quedas e frustrações profundas. Também é muito simples, companheiro. Você estará sempre muito bem até você invadir o espaço do outro. A palavra chama-se respeito, a começar por você mesmo. Então, quando você perde o respeito por você mesmo, você entra nos excessos, nas extravagâncias, você quebra o equilíbrio tão pregado por tantas filosofias, e é uma questão de bom senso para nós entendermos. Paulo de Tarso descreveu isso muito bem. Tudo é bom, desde que moderado, não é? Então, a criatura humana, para que viva integralmente, cultivando paz, harmonia, ela precisa estar bem com a sua consciência. E estar bem com a consciência é não invadir, não desrespeitar o seu próximo. Quando Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele estava querendo dizer, não desrespeite, não atravesse o espaço do outro. E dentro do seu, faça por você e por amor igualmente o que você precisa. E é o que as criaturas não fazem. Nem se amam, nem se respeitam. Consequentemente, não conseguem respeitar o seu próximo e nem, obviamente, respeitar o seu próximo. Não é? Graças a Deus. Muito obrigado. O senhor Comexu citou a Bíblia, falou de Paulo de Tarso, falou de Jesus. E algumas pessoas, às vezes, um pouco até os mais antigos, com essas colocações, ao ouvirem, ficam chocados. Porque o espírito na roupagem de Exu não pode, na compreensão deles, não pode se comportar de maneira diferente daquela que eles acham correta o Exu se portar. O senhor pode falar um pouco para essas pessoas, então, o que é Exu, o que Exu faz e o que limita Exu, que Exu não pode fazer durante, por exemplo, uma manifestação? O que você acaba de perguntar é um dos grandes entraves a se compreender as coisas. As criaturas, a criatura humana tem uma tendência muito grande a se iludir, a se enganar. Isso sem ajuda nenhuma. É muito fácil enganar alguém. A criatura humana tem essa tendência. Ela se deixa enganar muito facilmente. Quanto aos Exus, justamente se aproveitando dessa tendência, um espírito chamado Beelzebub, no qual por presunção, a criatura humana acredita conhecer. E eu pergunto, o
O que você sabe de Beelzebub? De onde ele veio? O que é que ele está fazendo aqui? Por que é que ele tem tanto interesse em vocês? É uma pergunta que eu faço para vocês. Quem é que sabe responder? O que é que ele tem? Qual é o seu exército? Como é? Composto por quem? De que forma que ele age? Vocês não sabem. E é justamente por causa desse espírito que vocês não conhecem nada sobre ele. Vocês não conhecem o inimigo. Mas por presunção, por orgulho, por vaidade, e se deixando enganar como ele fez, é fácil, como eu disse, desde o começo, ele já foi cultuado como um Deus e pretende continuar assim. E eu posso dizer para vocês que a quantidade de coisas no qual vocês estão iludidos é muito maior do que vocês imaginam. A partir desse ano, quando as cortinas começarem a se abrir, vocês vão compreender que nem mesmo o mundo em que vocês vivem, vocês conhecem. Muito bem. A partir daí, é necessário compreender que o homem, antes de chegar nesse mundo, que não é um mundo como os outros, como vocês observam e na presunção acreditam que conhecem. O homem espia ao seu redor, mas ele está numa bolinha que não vê quase nada. Mas Pai Benedito de Aruanda, dentro em breve, vai trazer um esclarecimento muito importante para vocês a respeito disso. Por isso eu vou apenas responder a sua pergunta. Exu foi chamado a vir para esse mundo quando ele estava em formação. Você falou da reencarnação? Muito bem. Para que a reencarnação ocorra, vamos compreender uma coisa em primeira instância. Esse é um mundo de tensão. Entendeu? Vocês costumam dizer provas e expiações. Para nós ele é um mundo de tensão. Vocês não podem sair, ninguém pode entrar. Vocês estão detidos aqui. E Exu veio a esse mundo garantir que isso fosse preservado, segurança. Então, Exu veio para esse mundo construir as divisões espirituais por onde o homem transitaria. E todos os seres que aqui também, paralelamente, vivem e convivem com vocês. Então, os primeiros Exus que vieram para esse mundo são arquitetos. Eles criaram as divisões dimensionais. Depois, auxiliamos os diversos reinos a se desenvolver. Esse é um outro grupo de trabalhadores da nossa comunidade. Igualmente, Exus, migramos
para o planeta Vênus, e permanecemos durante esse período em que a formação desse mundo estava sendo preparada no seu espiritual. E nos instalamos nesse mundo na quinta subcamada. Criamos as 14, 7, considerando o nível, a plataforma física, considera 7 níveis acima, 7 abaixo. Construímos todas essas plataformas dimensionais e preparamos. Muito bem, elas foram chamadas de tronos. E pode ser interpretado dessa forma, porque lhes foi inspirado vocês utilizassem esse termo. Contudo, é mais complexo. Criando esses tronos, divisões, criamos também as comunidades que os administrariam. Então você tem, nesse reino de Exu, os primeiros, como eu te falei, e finalmente construímos o reino de Exu, o ambiente no qual toda a nossa comunidade iria se instalar. Pai Exu é o soberano hierárquico, é uma divindade. Assim como vocês têm Jesus, nós temos Pai Exu. Abaixo de Pai Exu, nós temos Exu Rei, guardião dos 7 tronos. À direita de Pai Exu, nós temos Exu Rei das 7 encruzilhadas. Os tronos dizem respeito às camadas dimensionais que eu acabei de mencionar. Exu Rei das 7 encruzilhadas, ele é o porta-voz de um tribunal, que nós chamamos de Tribunal da Força Maior, no qual nós somos incumbidos de zelar, de atuar como executores. Então aí você já viu 3 atribuições para Exu: o arquiteto inicial, criador das dimensões, no qual zelamos. Então você vai encontrar guardiões zeladores dessas dimensões, e você vai encontrar um outro grupo de Exu que nós chamamos de executores, cumpridores dos processos kármicos, zeladores da lei maior. Por isso eu disse para você que somos os responsáveis por manter a justiça nesse mundo. E essa justiça, ela é chamada de Tribunal da Força Maior, aonde nós vamos encontrar Exus responsáveis também. Nós vamos avançando para a comunidade dos nossos irmãos, em outras atribuições, até chegar nas escolas de formação dos homens que foram trazidos à nossa comunidade para transformá-los em trabalhadores. E aí você vai os tê-los como exunizados. São homens, são criaturas humanas, não são portadores da condição do Exu, o ser, a nossa comunidade, mas recebem uma transferência tanto no corpo e sua densidade, o preparo, para que eles atuem muito próximo do que nós podemos fazer. São chamados exunizados. Então,
Dessa forma, os Exus, antes da vossa migração, estavam preparando esse mundo. Hoje, há um número muito grande da nossa comunidade em trabalho. Revelamos há pouco para que vocês comecem a compreender o que verdadeiramente é o ser Exu. Revelamos o Exu capa preta, que entre vocês foi Hermes Trismegistus, trazendo para vocês um pouco de conhecimento. Tudo que vocês conhecem na ciência, não importa qual a sua ramificação, foi trazido pela nossa comunidade. E daí vai. Tem muita coisa para falar sobre isso e podemos deixar para uma outra oportunidade. Está bem? Claro que sim, muito obrigado. Só uma última questão nesse sentido. Sobre esse assunto que as pessoas acreditam que Exu é um personagem, que não é um espírito que reencarna. Alguns dizem que não reencarna, mas que se comunica e que veste uma roupagem. Limitam o Exu dizendo que Exu tem que beber, tem que fumar e tem que falar palavrão, né? Passa um pouco até onde as nossas crenças limitam Exu e quanto disso causa desavenças entre os próprios encarnados. O problema está nas palavras utilizadas. As atribuições de vários fenômenos que ocorrem com a criatura humana, pela ignorância, a falta de conhecimento, vocês misturaram tudo. Existe o ser elementar, que está à esquerda de toda criatura. O ser elementar, ele é a drenagem de toda a carga negativa que a criatura exala, para que essa vibração, essa energia não ultrapasse o limite do aura pessoal. Ali é instalado um ser, Rubens Saraceni. Esse médium o chamou de Exu natural, e ele foi inspirado por Pai Benedito de Aruanda. Está correto? É por isso que numa manifestação, quando as descargas de uma entidade, quando vocês fazem um descarrego, é por isso que, para quem observa e bem, vai notar que existe uma semelhança entre uma manifestação e a outra. É porque nos descarregos, na maior parte, esse elementar, chamado então Exu natural, que está à esquerda do médium, é que descarrega aquela energia. E o descarrego dessa energia toma uma forma. E é por isso que ela se assemelha muito, porque normalmente ele está descarregando sentimentos de vingança, de ódio, de violência, de contrariedade. Então você não vê na manifestação a expressão do espírito em questão. Você vê as energias nesse fenômeno chamado descarrego, no qual vocês não compreendem quase nada. Tenho muito para falar a respeito disso, e vou falar.
Mas eu acredito não seja o momento correto para isso. Então, com tudo isso que eu disse para você, agora é óbvio, nós compreendemos que toda a imagem criada em torno de Exu é pura ignorância. Exu com pé de bode, rabo vermelho. Da onde vocês tiraram isso? Pela fragilidade e facilidade que vocês têm de se enganarem, Beelzebub criou isso. Essa imagem, no qual, associada ao conceito pré-estabelecido pela igreja de diabos, então Beelzebub queria afastá-los da verdade. O ser Exu, o guardião planetário, o vosso guardião, o mensageiro, o trabalhador presente ao vosso lado para vos ajudar. Vocês ignoraram completamente isso. E continuam. Vejo o quanto muitos tentam e se esforçam para desmistificar o mistério, mas estão gatinhando ainda na compreensão do Exu. Contudo, nesse ano, assim como hoje estou aqui, vocês vão passar a compreender, não só, óbvio, através desse aparelho, mas vocês vão receber muitas orientações, mas também é para aqueles que estão com os olhos abertos e os ouvidos, porque os demais vão continuar na ignorância, na presunção, entre as barreiras do orgulho e da vaidade, sem saber nada, acreditando que sabem tudo. Você compreendeu? Sim, senhor. Muito obrigado. Aproveitando esse parênteses, e antes da próxima pergunta, para que essa informação não nos falte, e aí fica a critério do senhor, se o senhor quer responder ou não, tá? O senhor poderia dizer quem é o Exu Carranca e por que esse nome? Todos os nomes que nós utilizamos são nomes esquecidos, nomes que estiveram presentes nas primeiras comunidades. Como eu disse para você, esse mundo ele passou por muitas mudanças. Quando Exu acompanhou as primeiras migrações de espíritos que vieram preparar o vosso mundo, esses espíritos vieram para cá com missões. Então, achamos por bem utilizar os nomes propostos por aquela comunidade, porque ficaria muito difícil para vocês assimilarem a forma como nós nos identificamos. Também vocês não teriam condições, porque Exu, da mesma forma que eu estou aqui conversando com você e você precisa me ouvir, interpretar aquilo que eu estou dizendo, entre nós não é assim que funciona. Os nossos pensamentos estão compartilhados aonde estamos. Não importa, nós não precisamos nos identificar com nomes. Você compreende isso? Então ficaria muito difícil Exu se expressar com um nome
dessa forma para vocês. Vocês não teriam condições de entender isso. Para que você compreenda melhor as minhas palavras, estou compartilhando todo esse diálogo com os espíritos que vos conduz nesse trabalho, assim como aqueles no qual estou subordinado. Mas para que você compreenda, uma vez que eu falei para você da arquitetura do planeta segundo as suas dimensões, eu tenho a responsabilidade de zelar por 8 tronos, no qual vocês vão conhecer e compreender melhor a partir de outros trabalhos que pretendo para elucidar melhor isso. Então, relativamente e bem superficialmente, vocês abordam esse assunto. Mas sou responsável. Carranca, na mitologia japonesa, o meu nome seria Hatimandin. E aqui, nessa cultura, compreende-se que carrego 8 bandeiras. Vocês têm condições de compreender melhor isso dentro da Umbanda do que a comunidade japonesa. Porque as 8 bandeiras significam 8 tronos, por qual eu sou responsável. O trono da lira, do cruzeiro, das almas, do cemitério, das matas, da encruzilhada, da meia-noite e a grande calonga. Sou responsável por esses 7 tronos. Compreende? 8, não é? 8 tronos. Quando falou sobre esse país, agora onde o Senhor se manifesta, né, no caso sendo o Japão, e o Senhor sendo o primeiro espírito com quem eu converso, estando manifestado num aparelho neste país, o Senhor poderia dizer para a gente qual é a diferença para incorporar ou até da missão que vocês têm que realizar dentro da Umbanda em diferentes países? E no caso, comparando o Brasil e o Japão? Veja que a pergunta que você acabou de fazer agora é aquela que eu pedi para que você fizesse através da comunidade que vos ampara e vos auxilia, viu? Muito bem. Há 2 eixos, um vertical e um horizontal. No vertical, em cima e embaixo. No horizontal, você tem 2 extremos, Brasil e Japão. Esses 2 pontos, não estou me referindo a um país. Estou falando de pontos pré-estabelecidos dentro desse planeta. Então, no Brasil você tem uma ponta, no Japão você tem a outra. O shintoísmo, que se desenvolveu aqui no Japão, é a mais antiga cultura religiosa. Esse shintoísmo, no qual a própria comunidade japonesa também já se perdeu
shintoísmo original para o shintoísmo que se pratica hoje, assim como as religiões foram completamente distorcidas, o shintoísmo permanece numa integridade maior em relação às outras religiões. Então, para que você compreenda, eu não estou falando de religiões criadas por vocês. Eu estou falando de uma única religião, aquela que está no interior de toda criatura, esteja onde ela estiver, neste mundo, em qualquer outro dentro deste universo. Temos um único Deus Criador, e suas leis são imutáveis em todo o universo. Quando vocês receberam os 10 mandamentos, essas são leis universais, não são leis que regem apenas esse mundo, regem todos os mundos. Então, o shintoísmo, ele é a união de todos esses preceitos, mas vindo do interior. A religiosidade, ela é natural, ela está dentro da criatura, é uma busca interior do ser criado pelo seu Criador. O homem sempre vai buscar, qualquer criatura em qualquer mundo vai buscar o seu Criador. O shintoísmo trouxe para esse mundo tudo aquilo que vocês na Umbanda, através do Caboclo das 7 Encruzilhadas, queria restabelecer. Esse princípio, esse verdadeiro religar da criatura humana com tudo que está ao seu redor, a natureza, todos os seres, as comunidades, onde o homem convive, com as quais o homem convive. Então, Umbanda não é só uma religião. Umbanda é o princípio de todas as religiões. E o shintoísmo é a criança que vai despertar, trazendo tudo que é necessário para que o homem se reintegre, primeiro consigo mesmo, depois com o meio. E isso inclui a convivência entre vocês, para que vocês consigam se integrar a Deus. Como eu disse para você, eu estou hoje incumbido de reatar esses elos perdidos através da Umbanda. Aqui, nesse ponto, que é o outro extremo, aquilo que se começou no Brasil se completa agora no Japão. Então eu tenho que acrescentar para você e para todos aqueles que estão nos ouvindo, que entendam que a Umbanda, essa Umbanda no qual vocês desrespeitaram, tanto no seu sagrado, como no propósito e grande esperança para vocês,
Obviamente, pela facilidade que vocês têm de serem enganados, Beelzebub conseguiu distorcer a realidade desse grande trabalho chamado Umbanda. Mas agora vocês vão compreender melhor os fundamentos da Umbanda. Mas isso é para poucos, bem poucos mesmo. A missão da Umbanda, um trabalho de vanguarda para lutar contra as forças de Beelzebub, seus exércitos. Hoje, a Umbanda, em bem poucos terreiros, poucos corações, conseguiram se abrir esse verdadeiro trabalho. Todas as vezes que nós tentamos trazer alguma coisa para vocês de novidade, de material para vocês utilizarem, ele é desperdiçado. Então, a mensagem do caboclo, ela chega para esse grupo pequeno de espíritos no qual estão ligados a esse verdadeiro trabalho da Umbanda, a Umbanda de vanguarda, a Umbanda preparada para enfrentar Beelzebub e as trevas de todos os seus exércitos. O que vocês conhecem de magia, o máximo que vocês têm de forma bastante ilusória, são grimórios, livros, coisas que vocês não entendem nada. E isso tudo é só para vos enganar, vos desviar da realidade. Então há pessoas que, graças a todo esse orgulho, essa vaidade, presunção de muitos, não conseguiram se preparar adequadamente nas casas de Umbanda que deveriam estar preparadas para enfrentar essa nova era, esses novos tempos. Porém, se você me permitir, peço a tua autorização para acrescentar algo aqui. Tem a sua autorização? Claro, claro que sim. E reitero que é uma honra poder ouvi-lo, viu? Muito bem. Prestem bem atenção. Todos vocês. Bem atenção agora. Que eu estou falando com vocês. Por esses dias, o senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, o espírito pelo qual temos grande respeito, por ser um dos grandes generais do trabalho de Umbanda, esteve com vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que é que ele esteve através desse trabalho aqui? Esse caboclo, ele é zelador dessa Umbanda sagrada. Ele não precisa se manifestar por médium algum, porque ele é ouvido pelos corações que estão abertos, e ele sempre fez isso. Nos terreiros modestos, onde ele encontrou médiuns com o coração aberto, médiuns humildes,
médiums simples. Como ele ensinou a formar, dando exemplo pelo primeiro médium que ele utilizou, Zélio Fernandino de Moraes. Muito bem. Ele conhece muito bem o grupo de espíritos no qual ele estava envolvido. É verdade? Assegurando-se de que não haveriam impostores trazendo divergências e discórdias dentro da Umbanda, esse caboclo procurou esses corações abertos e sempre trouxe a sua mensagem. Ele sempre foi ouvido por uma minoria bem pequena. Muito bem. Mas por que ele se manifestou aqui? Para vocês, criaturas orgulhosas, com os corações fechados, hipócritas, é para vocês que ele se manifestou. Porque vocês não conseguem ouvi-lo pela dureza dos seus corações, pela muralha de orgulho que vocês construíram. Então ele se pronunciou aqui para vocês que estão semeando discórdia, para vocês que estão presos na hipocrisia daquilo que não fazem, mas querem que os outros pensem e acreditem que façam. Muito bem. Então entenda uma coisa. Vocês que por orgulho, por vaidade, por egoísmo, por arrogância estão disseminando a discórdia, vocês estão ferindo o coração de um espírito que veio aqui por vocês. É por vocês que ele veio. Então, pensem nisso. Porque ele não precisa nem de um aparelho, muito menos de qualquer tipo de trabalho, porque ele encontra resposta naqueles corações simples. E vocês não estão nesse quadro. É apenas isso que eu queria dizer para vocês. E a vossa oportunidade é estreita, de bem pouco tempo. Preparem-se, porque a voz desse caboclo está chegando no coração desses poucos, e são eles que vão reerguer a Umbanda. Vocês vão cair. Essa muralha que vocês construíram de orgulho vai tombar por sobre as suas cabeças. Preste atenção nisso. Agradeço a sua oportunidade, companheiro. Uou, graças a Deus. Fiquei até muito comovido, viu? Porque o senhor falou assim com um sentimento profundo de respeito por essa entidade, né? Que é o caboclo das 7 encruzilhadas. Que relação o senhor tem com ele? Fica aí a pergunta, né? E por que o senhor vê essa importância desse respeito, já que o senhor sim conhece, né, mais que todos nós, a pureza da intenção do caboclo de ter se manifestado na forma, né, de um remédio de última hora para nós aqui, os encarnados. Quando nós entramos numa batalha, aquele que está na frente sabe que depende daqueles que estão na sua retaguarda. E todos aqueles que estão ao seu lado são a barreira de frente. E ela tem que permanecer unida. Senhor Caboclo da 7 Encruzilhada é um dos grandes espíritos que conhecemos nesse mundo. Vocês conhecem muito pouco
a respeito dele. Mas ele tem todo o nosso respeito, ajuda e respaldo, porque ele está nessa trincheira, de frente, paralelo, junto a nós. Assim como vocês fizeram com Jesus, que o crucificaram, vocês agora estão crucificando o caboclo. Porque ele não veio aqui, através desse trabalho, provar uma manifestação. Ele veio para cá, compadecido das vossas situações, alertá-los. E vocês o ignoraram. Continuem assim. Fiquem à vontade, todos vocês. Porque não é com vocês que nós estamos preocupados. Essa preocupação é dele. Para nós, vocês, tanto faz. Porque nós queremos a justiça. E agora a máscara caiu. Porque vocês se rebelaram. Então olhem-se no espelho e vejam o que vocês estão fazendo. Cada um de vocês. Preste atenção. É só isso, companheiro. Louvado seja. Aproveitando que a gente começou nossos 10 minutos finais, gostaria de falar sobre a responsabilidade da encarnação, né? Um pouco. Então, o senhor poderia explicar quais conflitos e por quais mundos ou submundos passam os homens que cultivaram a hipocrisia durante a vida encarnados? Vocês têm um ditado que é muito verdadeiro. Se não se consegue pelo amor, a dor é o próximo estágio. Muito bem. Imagina assim. Você está semeando, mas o que é que você está plantando? E o orgulhoso, o hipócrita, semeia espinhos. E é nesses espinhos que ele vai conviver. Ele fez a sua escolha. Há mundos que nós criamos para educá-los. E é por isso que eu disse, compadecido de vocês está o senhor caboclo da Sete Encruzilhada. Nós não. Nós vos estamos esperando junto aos espinhos que plantaram, para que vocês se espetem e na dor aprendam. É isso que nós estamos esperando. Então é nesses mundos criados por cada um, pelo que plantou, vai colher. Entendeu? E há mundos que vocês desconhecem. E eu tenho um prazer muito grande de vos conduzir até ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Nessas palavras também, e louvado seja. Seu Carranca, antes da sua mensagem final, para ficar claro aqui para a gente, qual é o trabalho que devemos confiar aos espíritos e qual é o trabalho que só cabe a nós fazermos? O trabalho que cabe a cada um fazer é como eu já mencionei. A grande preocupação do homem deveria ser a busca pela sua integridade, pela sua tranquilidade. A felicidade que se almeja
num paraíso que está te aguardando é pura ilusão. O paraíso se constrói no interior com uma consciência tranquila, com uma consciência que te transfere paz. Então o homem conhece a felicidade a partir daí, do viver em paz com sua consciência, em harmonia com o mundo e com tudo o que convive. Esse deveria ser o trabalho pessoal de cada um. Mas o homem, vaidoso, invejoso, falso e hipócrita, orgulhoso, costuma olhar sempre o outro, esquece de si mesmo, e é por isso que vive no inferno. O inferno criado, mas tem o direito de fazer isso. E nós, naquilo que se plasma em cada um, nós somos incumbidos de executar na justiça, aplicando a lei. É isso que nós fazemos. Você compreende? Agora que você tocou nesse assunto, quero dizer algo para você. Viu? Isso, como é para você, é você que decide se vai divulgar ou não. Mas é para você. O mundo todo é um grande hospital por ser uma detenção de espíritos. O mundo todo é amparado, respaldado por uma legião chamada Legião dos Servos de Maria. Esse hospital, ele foi construído por Maria de Nazaré, um espírito tão celestial quanto Jesus, muito pouco mencionado, muito pouco compreendida. Mas quando se fala de socorro, é através desse espírito, Maria de Nazaré, que tudo ocorre. Não há colônia, não há espaço nesse mundo que não faça parte desse hospital. Legião dos Servos de Maria. Muito bem. Você, companheiro, já esteve numa daquelas congregações e agora, retornando, está incumbido de trazer, revelar ao mundo esse trabalho da LSM, se vocês quiserem chamar assim. É por isso que esse arquétipo que você criou, na verdade, é alguém que te foi muito caro. E ele está ali auxiliando e faz parte da Legião dos Servos de Maria, no qual você vai conhecer melhor e vem sendo preparado, como esses poucos que eu disse, que abriram seus corações para a verdadeira Umbanda, aquela que prega a paz e o amor, não essa que vocês estão tentando deturpar com discórdia, mas a você, como esses poucos, escolas no plano espiritual você está preparando. Então você vai trazer muitas coisas, e através desse arquétipo, o trabalho da Legião dos Servos de Maria vai ficar conhecido no mundo. Viu? Uou! Graças a Deus! Nossa, fico muito feliz por essa revelação. Você faz parte desse grupo, dentro desse hospital, muito próximo ao Espírito de Maria e suas falanges. Mas isso é algo que você está incumbido de trazer e revelar a esse mundo dos teus irmãos, dos teus semelhantes. Mas entenda uma coisa, companheiro, a tua mensagem só vai passar pelos corações amolecidos, viu? Porque pelos endurecidos
Se tinha que passar, já tinha passado. Como não passou, não se preocupe com isso. Viu? Ah, louvado seja. Nossa, muito especial. Muito obrigado. Então vamos lá. Seu Carranca, tem algum assunto ainda para esse diálogo que o senhor gostaria de trazer? Para quem acompanha o diálogo com os espíritos, cuja pergunta não foi feita, mas que o senhor vê necessário nesse momento dizer, para então eu depois, logo em seguida, perguntar a sua mensagem final, ou o senhor já falar direto? Muito bem. O que vocês podem fazer enquanto ainda tem tempo é olhar para si mesmo. Derrubem a máscara da hipocrisia. Sejam sinceros consigo mesmo. Tenham a coragem de se identificarem como são verdadeiramente e peçam o respaldo por aqueles que ainda conservam amor e estão dispostos a trabalhar por vocês. Peçam ajuda, peçam coragem e tenham força para enfrentar a si mesmo. Saiam dessa cegueira de se preocupar com o outro, porque cada um responde pelo que faz, e é com isso que deveria estar preocupado. Compreende? Muito bem, companheiro. Quero aqui agradecer esse momento, esse espaço, e espero que essa mensagem possa chegar àqueles que possam compreendê-la de olhos abertos e ouvidos abertos. Não é? Muito bem. Me despeço aqui pedindo permissão ao grupo que vos ampara, ao grupo que nos acompanha, tanto no ambiente espiritual como vocês que estiveram aqui participando de tudo isso. Assim, com a vossa licença, a licença de todos, me despeço. Saudações, companheiro. Graças a Deus. Muito obrigado. Salve, senhora de Carranca. Para o eixo. Graças a Deus, né? Obrigado, filho. Obrigado por mais esse trabalho, né? A nossa situação, filho, ela é tão precária. Então, quando você entra num trabalho, uma entidade, é lógico que não é um instante em que tudo começa a acontecer, né? Hoje, durante o dia todo, eu procurei me preparar, né? E eu procuro me preparar esvaziando a minha mente com outras coisas, sem me preocupar com aquilo que eu vou ter que fazer naquele dado momento, né? Senão a gente acaba plasmando
ideias, né? Então, é um dia em que a gente se esforça muito para firmar a cabeça, como as entidades costumam dizer, né? Então mas, né, é um esforço pessoal e a gente fica naquela pressão, né? E é complicado, né? Eu acho que todo mundo sabe isso, né? Agora, quando chega um momento em que a entidade ela se acopla, ela entra no seu ambiente mediúnico, né? Que você começa a interagir, o axé, a energia dela, a vibração. Ah, filho, aí você se sente nas nuvens, você procura se anular, mas está fluindo por você toda aquela energia, aquela coisa boa, né? E você, recebendo tudo isso, você só agradece. Pelo menos é o que eu faço, eu só agradeço porque eu vejo o quanto é precária a minha situação, porque você sai de um mundo e você entra no outro, né? É como sair do inferno e ir para o céu, né? Então, isso é bom, porque você fala, nossa, que diferença vibratória, eu queria ficar nesse axé, eu queria ficar assim, mas eu tenho que conquistar isso, né? Nós temos, né? Então, como é que eu me sinto? Eu me sinto um tanto frustrado, eu me sinto um pouco triste, contente ao mesmo tempo, por ver essa diferença, né? Por sentir essa diferença. Mas também, como os espíritos nos colocam, né? A presença deles, uma vez que guias, né? Guias é isso, né? É nós querermos e aproveitarmos, né? O que eles nos trazem para que a gente venha conquistar também, né? Então eu me sinto entusiasmado a buscar isso e, em contrapartida, meio triste, né? Porque é uma realidade dura, né? Para a gente aceitar, né? Mas cada momento é sempre uma experiência maravilhosa, né? Com certeza. Traduzir um pouco disso. Bom, essas linhas de trabalho, né, aquelas no qual eu estou comprometido na tarefa mediúnica, por estarmos, né, organizando todo um trabalho inicial aqui no Japão, nós né, nos consideramos privilegiados de termos contato com esses espíritos raiz que estão nos ajudando, assim como aconteceu no Brasil, né, um início da nossa Umbanda, com a graça de Deus. Aqui no Japão está acontecendo a mesma coisa, né? Então, a gente procura aproveitar bem isso, essa oportunidade, né? E fazer o melhor possível, né? Para poder corresponder tão falhos que nós somos, né? Eu, particularmente, eu me envergonho sempre de qualquer trabalho, porque o que eu sinto, né? E o que eu consigo corresponder está dentro de uma divergência muito grande, né? Então, eu sou honesto em dizer que eu passo bem pouco daquilo que realmente está acontecendo, né? No desdobramento, dadas essas informações que a gente tem, né, nós estamos fundamentando. Quando a gente fala em fundamentos, né, o Brasil é uma região, um ambiente, aqui é o outro, tem cultura, tem tantas coisas, né? Tem tantas coisas que a gente tem que aprender, né? Tronqueira aqui é do lado direito, né? E a gente tem que entender isso, fundamentar, né? Porque, então, nessas aulas em desdobramento, tenho o privilégio de conhecer, por exemplo, eu tinha muita curiosidade de ver o Exu Carranca, porque a gente sempre vê aquela carranca e não é aquela carranca, né? Não é assim como nós estamos acostumados a ver, né? O seu tranca-rua, por exemplo, né?
suas perguntas foi em relação a que foi criado aos Exus, né? O Senhor Tranca-Rua, por exemplo, é um espírito completamente diferente daquilo que a gente costuma ver nas imagenzinhas, né? E quando a gente tem essa oportunidade, é muito lindo, né? Nós temos algumas psicopictografias que nós fizemos, né? E é muito interessante, né? E aí a gente só tem a agradecer. Mas é muito diferente do que foi plasmado, do que foi criado, né? Isso é uma realidade, né? Tá? Eu que agradeço, filho, eu que agradeço, né? E mais uma vez peço perdão, né? Realmente reconhecendo todas as falhas, a minha precariedade, né? E eu só posso agradecer porque a espiritualidade contar com o médium nas minhas condições, eu só tenho a agradecer, filho, né? Então agradeço a você também, né? Pela oportunidade que está nos dando, né? Tá bom? Muito obrigado, filho. Que assim seja, filho. Graças a Deus. Então, um grande abraço a todos os corações que estão dentro dessa corrente, dentro do seu trabalho, né? Um beijo no coração de todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. O que vocês conhecem de magia, ou o máximo que vocês têm de forma bastante ilusória, são grimórios, livros, coisas que vocês não entendem nada. E isso tudo é só para vos enganar, vos desviar da realidade. Então há pessoas que, graças a todo esse orgulho, essa vaidade, presunção de muitos, não conseguiram se preparar adequadamente